Olá, pessoal, dando início, então, ao nosso vídeo de hoje, falando sobre direito processual penal no seu MRP Concurso, seu MRP Coach. E o objetivo aqui é a gente aprofundar alguns dos temas mais importantes em concursos públicos. E a gente começa direito processual penal falando sobre princípios, os princípios do processo penal. Na verdade, os princípios eles são considerados como as diretrizes maiores, como se fosse o grande alicerce daquele ramo do direito. Assim como os diversos ramos do direito têm seus princípios, a gente não poderia deixar de lembrar que o direito processual penal brasileiro também tem princípios que a gente vai estudar aqui. Lembrando que o Código de Processo Penal ele é de 1941. O que acontecia no mundo nessa época? Era o nazismo, era o fascismo. Então, o Código de Processo Penal, quando foi feito, vocês vão ver muito de um lixo autoritário ou de alguns artigos ou normas que violavam os direitos mais básicos do cidadão. Quando você lê, então, o Código de Processo Penal, muito cuidado, porque você precisa fazer essa leitura à luz da Constituição de 88. E isso, na verdade, tem a ver com o que a gente chama de neoconstitucionalismo ou pós-positivismo. As normas infraconstitucionais têm que ser lidas à luz da Constituição e não o contrário. E ler, então, o Código de Processo Penal à luz da Constituição Federal é, sobretudo, perceber que o Código de Processo Penal ele deve ser interpretado à luz de princípios. Aliás, é sobre isso que trata o tema do neoconstitucionalismo, do pós-positivismo, e, inclusive, é válido dizer que hoje em dia a gente não tem mais o direito processual penal clássico. O correto seria dizer que nós temos o direito processual constitucional, direito processual penal constitucional. Não se faz mais a leitura do processo penal brasileiro ou do Código de Processo Penal brasileiro apartada, essa leitura, das normas constitucionais. Tem que ser vistas em conjunto. E, sobretudo, na questão dos princípios. Na verdade, quando se fala em neoconstitucionalismo e pós-positivismo, nós estamos falando de um novo momento do ordenamento brasileiro, e esse novo momento tem a ver com o protagonismo dos princípios, os princípios sendo utilizados para controlar autoritarismos ou controlar interpretações equivocadas da norma, inclusive da norma processual penal. E aí nós vamos ter, né, o princípio do devido processo legal, como primeiro princípio, importantíssimo, né, quando se trata sobre o processo penal brasileiro. O princípio do devido processo legal, ele não é só para o processo penal, mas muito para o processo penal, tem a ver com o anglo-saxão princípio do process of law, que no Brasil chega no artigo 5º, inciso 54, na Constituição Federal, e a gente hoje em dia percebe que existem dois tipos de princípio devido processo legal, aquele mais de cunho procedimental ou formal, e também o devido processo legal material. O primeiro é o mais clássico, é o mais antigo, tem a ver com obediência a procedimentos previstos em lei, procedimentos como contraditório, como ampla defesa, direito a ser ouvido. Todos os procedimentos previstos em lei têm que ser cumpridos, todas as formalidades têm que ser cumpridas. Então, o devido processo legal ele tem, sim, essa natureza ou essa vertente mais procedimental, mais formal. Entretanto, nós também temos o direito, o princípio do devido processo legal sob a lógica material. E sob a lógica material, e aí a gente não pode esquecer, a gente deve lembrar que o devido processo legal ele tem como conotação a questão da razoabilidade. E isso, vocês estão vendo aí, tem a ver com o habeas corpus 45232, foi o leading case no Supremo Tribunal Federal, em que o devido processo legal ele passa a ter, como colocado nesses dois itens, a vertente da proibição do excesso
mas também da proibição de insuficiência. Quando se fala em processo legal procedimental ou formal, ou devido processo legal material, você está falando também sobre uma evolução desse princípio, que esse princípio, no primeiro momento, ele significava apenas obedecer ao que está na lei. Se a lei diz que tem um processo comum, tem um processo sumário, tem um processo sumaríssimo da Lei 9.099, com todos os seus prazos de defesa, prazos instrutórios, prazos de alegações finais, prazos recursais, inclusive todos os procedimentos formais, isso é suficiente para dizer que foi obedecido o devido processo legal, mas isso apenas no aspecto formal. Você começa, então, a ter o devido processo legal, mais recentemente, depois das duas grandes guerras, uma outra preocupação. O devido processo legal ele passa também a ser visto como uma preocupação do devido processo legal material. Não basta mais ter uma lei. Ter uma lei é pouco. Você tem que ter isso, inclusive é o entendimento do Supremo. Uma lei que seja razoável. E o que é uma lei razoável? O que é, então, essa lei razoável no chamado devido processo legal material? É uma lei, primeiro, que não vai, que vai obedecer a esta regra negativa, que é da proibição do excesso. Por exemplo, se a colaboração premiada no Brasil ela começar a ser excessiva, utilizada de forma excessiva, ou construída de forma excessiva, então, o devido processo legal material dos presentes que nós temos que nos preocupar, porque não pode haver excesso nas formalidades do processo penal. Elas não podem ser excessivas, elas não podem ser abusivas, como vocês estão vendo aí, né? A restrição é adequada a alcançar o fim desejado, né? Tem que se verificar se ela está muito gravosa e o valor protegido que está sendo levado em consideração. Você não pode fazer justiça à custa de agressões, de violências, ou passando por cima dos direitos mais básicos. Então, é isso que significa proibição do excesso no devido processo legal material. Os procedimentos, quando são fixados, e aqui vou dar exemplo do pacote anticrime, eles não podem ser procedimentos que tornem abusivo esse procedimento em face do cidadão, em face do processado. É isso que significa proibição do excesso no devido processo legal. Vem do alemão, né? A Überverbot, proibição do excesso. Über significa além, sobre, muito, e verbot, proibição. Então, não pode. Um devido processo legal, ele tem que zelar, no seu aspecto material, pela proibição do excesso. O procedimento não pode ser excessivo, não pode ser abusivo. Uma pessoa que fica 580 dias preso, sem nenhuma prova, ou apenas com disse-me-disse, isso é ou não é racional, isso é excessivo, se você vai para o devido processo legal, no seu aspecto material, isso é excessivo. E existe uma proibição de excesso. Agora, se você for para a lei não vai dizer que é excessivo. Então, é isso que significa devido processo legal material. Ele é mais do que o devido processo legal formal. Devido processo legal formal, basta analisar a lei, o devido processo legal. Material, você ainda tem que analisar o princípio da razoabilidade. E a razoabilidade, a Constituição da Corte Suprema Alemã, que é trazida para a Corte Suprema Brasileira, muito sob influência do ministro Gilmar Mendes, você tem que ver os dois aspectos devido processo legal material. A proibição do excesso, mas também a proibição da proteção insuficiente. Você também não pode criar procedimentos que tragam uma proteção insuficiente, deixam a descoberto pessoas que estão sendo processadas. Procedimento que não dá oportunidade, por exemplo, dessa pessoa se defender, dessa pessoa ser ouvida, dessa pessoa recorrer. Então, pode até haver lei, mas é pouco. Além disso, o devido processo legal material diz para a gente que você tem que cuidar
dessas duas questões, a proibição do excesso e a proibição de proteção insuficiente. E aí tem alguns exemplos da proibição de proteção insuficiente, ou seja, o procedimento que for estruturado na lei tem que ser suficiente, ele tem que ser razoável. Nós temos os mandados de criminalização. Mandado de criminalização, muito cuidado, isso já vem caindo em provas, em várias provas. O mandado de criminalização significa que a própria Constituição manda criminalizar. A Constituição manda punir o racismo, a Constituição manda punir os crimes hediondos, a Constituição, no artigo 5º, manda punir o tráfico de drogas. Então, existem, na própria Constituição, cuidados para que não haja proteções insuficientes. A própria Constituição tenta zelar pela razoabilidade no procedimento, né? À medida em que há crimes que são considerados graves, né? Ela já dá ali uma medida, uma justa medida, uma medida razoável. Né? Então, aqui, nesse primeiro princípio, a gente tenta mostrar para vocês que o processo penal brasileiro ele é submetido a princípios, o processo penal brasileiro não se faz de qualquer forma, o processo penal brasileiro é submetido a princípios que, inclusive, estão previstos na Constituição Federal, artigo 5º, mas é na jurisprudência do Supremo que você vai vendo o desenrolar desses princípios, que são colocados de uma forma mais seca na Constituição e são desenvolvidos na jurisprudência, no protagonismo dos tribunais. Então, aí fica como dica para vocês o aprofundamento do HC 45232, no recurso extraordinário 418.376, DI 3.112, em que vocês vão ver justamente esses conceitos. Proibição do excesso, proibição da proteção insuficiente. Né? Mas o fato é que, em resumo, isso significa razoabilidade, o princípio da razoabilidade. O procedimento ele tem que ser racional. Não basta estar na lei o processo penal. Eu coloquei aqui o pacote anticrime, já está na lei. Não, mas eu tenho que ler lá o pacote anticrime. Ele obedeceu à proibição do excesso? Ele obedeceu à proibição da proteção insuficiente? Aí sim, eu tenho devido processo legal material também, não só o devido processo formal. E, aliás, o pacote anticrime tem várias críticas, porque quem acompanhou a votação do pacote anticrime viu que ele tinha ali uma sanha, um desejo de punitivista, passando por cima de algumas garantias do cidadão, e está em debate, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, a sua constitucionalidade. Vamos a... Boa noite, doutora Dayana, bem-vinda. A qualquer momento pode me interromper. Nós estamos aqui. O diferencial desse nosso aulão é justamente esse. Não sei o que significa isso, vou perguntar, vou tirar minha dúvida. Hoje eu separei o tema de princípios e provas. Não sei se vai dar tempo de ver princípios e prova. Mas vamos continuando aqui nessa aula que é específica para carreiras policiais. E aí a gente chega no princípio acusatório. Agora, falamos sobre o devido processo legal, vamos agora para o princípio acusatório. O princípio acusatório é importante lembrar que é o princípio adotado no Brasil. Né? E segundo esse princípio, quem acusa não pode defender. Quem acusa não pode julgar. Existe uma separação de funções. Por quê? Porque na história da humanidade, o próprio Montesquieu conta essa história, quando você junta tudo numa pessoa só, o que acontece? Tirania, ditadura, abusos, violência. Por isso é que você tem que dividir as tarefas. Então, o princípio acusatório, que, pelo menos no Código de Processo Penal brasileiro, desde a década de 40, é o princípio que o Brasil utiliza. Como é que eu sei disso? É que quando eu leio o Código de Processo Penal, vocês já leram o Código de Processo Penal e já viram que a acusação é responsável por apresentar a denúncia ou a queixa. Ela vai apontar o dedo para o culpado.
quem ela alega que é culpado. A defesa já vai fazer o lado oposto, defender. E o julgador tem que ficar imparcial, ele não pode tomar partido. Quem acompanhou o julgamento recente no Supremo Tribunal, e esse caso entrou para a história do julgamento da suspeição, do caso do presidente Lula, do ex-presidente Lula, do caso do juiz Moro, esse caso entrou para a história, percebeu que ali havia uma parcialidade. E o próprio Supremo julgou dessa forma. Isso entrou na jurisprudência do Supremo e entrou na história do Supremo. Justamente o Supremo zelando por esse princípio aqui, que é o princípio acusatório. Quem acusa não pode se juntar com quem julga. E o caso do ex-juiz Moro foi justamente esse, em que ele se juntou com quem acusa, que era a Procuradoria da República no Paraná, para conseguir a condenação do acusado naquele momento. Então, há que se separar. Isso está no Código de Processo Penal Brasileiro, mas antes de estar no Código Penal Brasileiro, você tem isto na Constituição Federal. A Constituição Federal também separa em capítulos separados a função do julgador, a função do acusador. Está lá. Ministério Público, 127 e 129. O Judiciário, 92 e seguintes da Constituição Federal. Não se pode misturar. Princípio acusatório é isso, diferente do princípio inquisitório, em que há concentração de duas ou mais dessas funções nas mãos do mesmo órgão, como acontece com o acusação ou juiz inquisidor em outras experiências ocidentais, na Itália. Aquele juiz acompanha desde a produção da prova. No Brasil, não. Então, há que se tomar cuidado com o princípio inquisitório, apesar de vários juízes terem mais esse ativismo judicial, e aqui a gente tem que perceber que é do momento atual no Brasil, juízes mais ativistas, juízes que vão à frente, mas só que, e o princípio? O princípio, como a gente já viu, ele não é um pedido, não é um conselho, ele é uma ordem. Então, no Brasil, prevalece o princípio acusatório. Tem um órgão apenas acusa. Artigo 129 da Constituição Federal. Que órgão é esse, gente? É o Ministério Público. Regra geral, se não for uma ação privada. Como é que o juiz vai se misturar com o acusador? Não é isso que acontece no Brasil sob pena de inconstitucionalidade. O 129 da Constituição Federal diz que quem acusa é o Ministério Público. E aí eu vou deixando também precedentes para vocês, se tiverem curiosidade, olharem que 70 fala sobre isso. Depois eu posso passar esse material para vocês também, consultarem, revisarem, aprofundarem. Próximo princípio, princípio da igualdade ou da paridade de armas. Né? Você tem que ter o tratamento isonômico. Não pode dar mais preferências à acusação ou mais preferências à defesa. Isso como é que a gente percebe? A gente percebe no próprio artigo 5º da Constituição Federal, quando você vê o princípio da igualdade no artigo 5º, quando você vê a possibilidade no artigo 5º, contraditório pela defesa, e no 129, a acusação ao Ministério Público. Então, há, sim, a paridade de armas, isso, aliás, foi já questão de delegado, prova de delegado, segunda fase. Fale sobre paridade de armas. E paridade de armas, quando a gente fala aí de corolário do devido processo legal, significa como se fosse algo que coroa, ou que complementa, ou que, né, ajuda que haja o devido processo legal. O devido processo legal sem paridade de armas, sem igualdade, é indevido processo legal. Quando, por exemplo, o juiz se junta com a acusação contra o réu, fica 2 contra 1. Cadê a paridade de armas? Não há. Ou o juiz que se junta com a defesa contra a acusação. Também pode acontecer. Cadê a paridade de armas?
E aí a gente vem para o próximo princípio, que é o princípio do juiz natural. Origem é a Saxônia, né, é o direito anglo-saxão, e tem a ver com o princípio da não surpresa, com o princípio da confiança, com o princípio da boa-fé. Eu tenho que saber de antemão, previamente, quem vai ser meu jogador. Né? Não é o contrário. Eu cometo o crime hoje e amanhã você vai criar uma lei só para me punir. Isso não, isso é tribunal de exceção. Isso aconteceu no nazismo, com o Tribunal de Nuremberg. Mas era outro contexto, outro momento histórico. O tribunal foi criado depois dos crimes do nazismo, para julgar apenas aqueles crimes do nazismo. A regra geral não é essa, aliás, não é nem o que está escrito na Constituição. A Constituição diz justamente o contrário, não se pode criar tribunal de exceção. E o que é tribunal de exceção? É justamente aquele tribunal específico para uma exceção. Olha, eu vou criar um tribunal para julgar apenas os crimes que foram cometidos lá atrás, na época do governo do presidente tal. Não, isso é tribunal de exceção. E isso a Constituição não permite. O que a Constituição, aliás, traz como regra é o princípio do juiz natural. Ele tem que ser, esse juiz tem que ser fixado previamente. Aonde? Sobretudo na Constituição Federal, e lá está escrito, né? Você tem a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral, a Justiça residual nos estados, o Supremo que faz, o STJ o que faz, previamente. Tudo que acontecer depois daquilo, você já sabe qual é o juiz que vai julgar. Então, não se pode ter vedação ao tribunal de exceção como uma decorrência do princípio do juiz natural, e você também tem as competências fixadas na Constituição, em razão da matéria, eleitoral, trabalho, etc. E em razão da prerrogativa de função, como a gente tem visto, né? O Supremo julga os crimes comuns de deputados, senadores, etc. STJ, governadores, etc. Então, isso é que significa juiz natural. E a partir da fixação do juiz natural como princípio, nós estamos falando dos princípios do processo penal, como decorrência lógica, nós temos também o princípio do promotor natural e o princípio do defensor natural, que segue a mesma lógica. Segue a mesma lógica. O princípio do promotor natural é você não ser acusado por um promotor que foi escolhido a dedo para a sua causa, porque, por exemplo, existe uma vingança contra você. Não. Já tem que estar previsto na lei orgânica do Ministério Público e nos regimentos internos do MP que aquele tipo de promotoria que lhe acusa. Não vão criar uma promotoria específica só para lhe acusar pelo que você fez antes. É o contrário. Então, sempre a não surpresa, sempre o princípio da confiança. E aqui, inclusive, a gente tem os leading cases, né? O Supremo já se manifestou favorável ao princípio do promotor natural. É claro que tem uma certa flexibilidade, mas o que tem se visto é que, se for uma indicação manipuladora, os tribunais vêm contrariando, não vem acatando. Né? Tem que ser o promotor natural, aquele que já estava sendo previamente indicado para casos parecidos com o seu. E isso tem a ver, inclusive, com o princípio da inamovibilidade e da independência funcional. O que pode acontecer se não se tivesse esse tipo de princípio é que aquele promotor poderia ser afastado a qualquer momento, se entrasse contra você. Não, vou tirar porque ele está perturbando um amigo meu. Não. Somente por conta desse princípio, esse promotor continua funcionando naquele momento. E nós temos também o defensor natural. A Defensoria Pública, ela agora ganhou áreas de função essencial de justiça desde 88, e, portanto, segue a mesma lógica que eu falei lá para o promotor e para o juiz, o defensor público, segue essa mesma lógica. Alguma dúvida até agora? Alguma pergunta? Alguma contribuição? Podem fazer a pergunta ou pelo chat, ou ao vivo, não tem problema, só me pedir aqui, pode parar, que
que a gente vai tirando as dúvidas. Próximo princípio é o princípio do contraditório. E contraditório, falar de contraditório é complexo, porque o contraditório não é só se defender, é mais do que isso. Né? Você ter direito ao contraditório, ter esse direito respeitado e este princípio, primeiro, você tem que ser informado de qualquer fato contrário ao interesse da parte. Como é que eu vou, então, me defender se eu não sei de tudo que está acontecendo? Então, quem acompanhou o inquérito das fake news recente no Supremo Tribunal Federal, viu que a defesa pedia acesso a tudo que foi de conversa, tudo que foi captado de conversa, de gravações, etc. WhatsApps, conversas trocadas. Porque senão, como é que eu vou conseguir me defender? Eu preciso ser informado, né, de qualquer fato contrário ao meu interesse. Para isso, eu tenho que ter acesso ao inteiro teor das acusações. Então, primeiro ponto, contraditório é ser informado. Segundo ponto, possibilidade de participar, né, reagir. Então, será que, de fato, eu tive condições de participar? Se eu falei no processo, por último, mas entra alguma novidade naquele processo e eu não sou mais ouvido, a sentença é nula. Então, se entrou alguma novidade no processo e eu não fui ouvido, a sentença é nula. Eu não tive possibilidade de participar, eu não tive contraditório. E o contraditório também significa paridade de armas. Paridade de armas, né? A resposta ela tem que ser dada na mesma intensidade e na mesma extensão. Quantidade de minutos da acusação, na sustentação oral, mesma quantidade de minutos na sustentação da defesa. E isso é importantíssimo, importantíssimo, mais um princípio fundamental no processo penal brasileiro. Ampla defesa. A ampla defesa tem a ver com os meios que vão ser utilizados. E aí, muito cuidado, porque nós temos pelo menos dois tipos ou dois meios de ampla defesa. O primeiro é aquele feito pelo profissional capacitado, é o advogado. Pode ser o defensor público, pode ser o defensor dativo, pode ser um advogado particular. Mas, então, a ampla defesa significa, no primeiro momento, nós estamos falando aqui de processo penal. A defesa técnica, ela tem que haver, eu tenho que ter um profissional habilitado, com OAB específico. Agora, para além disso, eu também tenho que ter direito a ser ouvido, eu tenho direito a falar. E isso a gente chama de autodefesa, né? Que é realizada pelo próprio acusado, pelo próprio imputado. Então, direito de ser ouvido em audiência e direito de presença aos autos. Aliás, a audiência de custódia, que foi regulamentada, existe uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, ela tem justamente esse objetivo. É garantir que esta pessoa seja ouvida desde os primeiros momentos em que essa pessoa é presa. Ela já tem que ir à presença de um juiz para ser ouvida, e isso, inclusive, para representar, para executar o que a gente chama de autodefesa. Você vai lá e tem o direito de ser ouvido pelo juiz e direito de, inclusive, estar presente aos autos. Vai haver testemunhas, vai haver interrogação de testemunhas, vai haver interrogação de peritos, eu tenho direito de estar presente, até para perguntar, para fazer perguntas. Então, veja que, de fato, o direito processual penal brasileiro, esse pós-Constituição de 88, nós não estamos falando do direito processual penal brasileiro do fascismo, a década de 40, quando foi feito o Código de Processo Penal. Estou falando do pós-88. Ele é preocupado, de fato, com um processo penal mais substancial, um processo penal mais
repleto de possibilidades defensivas. São os axiomas de Ferrajoli, no seu livro Direito e Razão. Direito a ser ouvido, direito a produzir provas, direito a contar com advogado, direito a recorrer. Né? Então, veja que tudo isso que está aqui já é defendido por Ferrajoli no seu livro Direito e Razão há várias décadas. Isso aqui é uma construção que não é só brasileira, isso é uma construção e uma luta contra o fascismo. A gente chegou aqui depois de muita luta, depois de uma construção contra práticas fascistas observadas a pré- e pós-guerra, guerras mundiais. E o Supremo Tribunal Federal vem zelando por isso tudo aqui, tanto é que vocês podem perceber reflexos da ampla defesa nesse recurso extraordinário, que eu coloco o número 612.543, na súmula 523, 705, 707, né? E mais do que isso, essa ampla defesa, que é o direito de ser ouvido e direito a ter um advogado, defesa técnica, e direito de estar presente nos atos, não é apenas em tese. Eu dei o direito, ele não quis. Foi exercendo a defesa. Não. Além disso, o juiz tem que cuidar para que isso seja efetivo. Era um bom advogado ou não era um bom advogado? Se era um advogado omisso, mal preparado, esse juiz tem, e eu já presenciei vários processos criminais assim, o juiz declara que aquele réu estava indefeso e nomeia um outro advogado no lugar. Veja que esse juiz, sim, está preocupado com o direito processual penal constitucional, com o direito processual penal baseado naquela proibição de excesso e na proibição de proteção insuficiente, que é a Iberverbot e a Interverbot. Interverbot, proibição de proteção insuficiente. Muito bem, então, avançando, se tiver alguma dúvida, vocês podem me interromper. A gente fala agora sobre a inocência, o princípio da inocência, chamado também de indúbio pro réu, ou ainda de favor rei. Indúbio pro réu ou favor rei. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Na dúvida, você vai decidir a favor do réu. Aliás, essa é uma das grandes técnicas de defesa dos advogados de defesa. Então, se há dúvida, o advogado vai fazer de tudo para colocar dúvida, ou no jurado, se for o tribunal do júri, ou no juiz criminal. Deixar a dúvida evidente. Olha, aqui há dúvida. Não podemos condenar na dúvida, porque na dúvida existe um princípio de processo penal chamado indúbio pro réu, ou favor rei. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Essas duas expressões. E isso, aliás, não caiu do céu, isso foi uma conquista, muito sangue foi derramado, é o que a gente chama de período axial dos direitos humanos. Direitos humanos foi uma grande luta, tanto no Oriente quanto no Ocidente, né, para que a gente chegasse e tivesse esse princípio, e, sobretudo, positivado no texto de diversas constituições, inclusive na Constituição brasileira. Na Constituição brasileira, nós temos, né, o princípio da inocência. E aí a gente vai ter 3 aspectos. O primeiro aspecto tem a ver com a prova. Né? Pelo princípio da inocência, se há uma presunção de inocência, presume-se que eu sou inocente, e não o contrário. Eu olhei para sua cara, ou para o seu bairro, ou para sua família, você já é culpado. Não, é o contrário. Haver o princípio da presunção de inocência no processo penal brasileiro significa que quem está dizendo que você é o culpado tem o ônus de provar. Ou seja, é a acusação que vai ter que provar. Ou o Ministério Público, no caso das ações penais públicas, ou o particular, no caso das ações privadas. Quem alega algo contra você no campo criminal vai ter que provar. Então, o princípio da presunção de inocência ou favor rei, aliás, esse princípio está no texto constitucional, presume-se inocente até que, né, haja uma sentença
condenatória transitada em julgado. É isso que está lá? Ninguém é considerado culpado, está no artigo 5º isso. Até que haja o trânsito julgado da sentença condenatória, que, aliás, tentaram flexibilizar nos últimos anos na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Lembram disso? No caso Lula, mais uma vez Lula, em que tentaram flexibilizar o princípio da inocência. Não, então, já no segundo grau já é culpado. Aí a gente acabou de ver que apenas quando chegou no Supremo é que houve a suspeição. Então, de fato, será que é no segundo grau ou é só quando encerra o processo, porque a qualquer momento você pode ter uma reviravolta enquanto não transita em julgado. Mas é isso, né? O princípio da presunção de inocência diz a Constituição, no artigo 5º, que é até o trânsito em julgado. Então, quem tem que dizer que eu sou culpado não sou eu. Quem tem que dizer que eu sou culpado e trazer as provas é quem está me acusando. Esse é o primeiro ponto do princípio da presunção de inocência. E o segundo ponto desse princípio é o tratamento ao réu. Você não pode sofrer restrições pessoais sem que haja o cumprimento a esse princípio. Ou seja, você já vai prender os bens daquela pessoa antes dela ser considerada definitivamente culpada, antes de ter provas contra ela, segundo ponto. E o terceiro ponto, a prisão. Nossa, sobretudo a prisão. Como é que você vai punir essa pessoa antes do trânsito em julgado? Ela pode ter uma reviravolta. Ela pode trazer elementos novos, a sua defesa pode trazer elementos novos que vão desconstituir essa acusação. E mais do que isso, pode ser que as alegações trazidas pelo Ministério Público não sejam suficientes, sejam frágeis. Por isso é que a prisão cautelar, ela não é obrigatória, como queria lá o Código de Processo Penal brasileiro, quando foi votado lá atrás, na década de 40, no período da ditadura getulista. Então, o que significa o princípio da presunção de inocência é também esse tópico 3, proibição de execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. O Supremo passou por cima disso? Passou. Né? Quando, no caso Lula. Como? Dizendo que quando sai o acórdão no segundo grau, ou no TJ ou no TRF, essa pessoa já pode ir presa. Então, nesse momento da história brasileira, do Supremo Tribunal Federal brasileiro, há uma reviravolta desse princípio, o Supremo passa por cima do princípio da presunção de inocência. E aí, quem quiser, vá conferir quais foram os fundamentos utilizados. Os fundamentos foram que a sociedade estava sendo ameaçada. Naquele momento, era preciso tomar uma providência. Só que o Supremo voltou atrás. E hoje em dia prevalece a tese de que não, tem que aguardar o trânsito em julgado. Enquanto isso, a pessoa é considerada inocente. Por isso que o presidente Lula ele foi solto. Eu estou falando aqui muito do caso Lula, porque foi este caso que fez toda essa reviravolta na jurisprudência do Supremo e fez esse redemoinho em tudo que se havia construído em torno de princípios garantistas do processo penal brasileiro. O que era presunção de inocência deixou de ser, o que era contraditório pela defesa deixou de ser, o que era devido processo legal deixou de ser e depois retornou. Então, qual é a situação atual? Parece que o Supremo Tribunal Federal volta a entender e a zelar pelo que a gente chama de princípios do processo penal, em sua feição mais garantista e não punitivista. Porque ele passou, o Supremo passou, e namorou com um período de processo penal mais punitivista. Então, com isso, entendendo essa feição do processo penal brasileiro, essas reviravoltas, que é importante a gente entender, né? A gente
percebe que ainda existem mais princípios. O próximo é o direito ao silêncio. E a não autoincriminação, que vocês vão encontrar em algumas provas, em algumas questões, com esse termo latino, nemo tenetur se detergere. Traduzindo, ninguém é obrigado a se autoincriminar. Não há essa obrigação. Então, tenho o direito de ficar em silêncio? Tenho. Durante toda a investigação em juízo? Sim. Porque a gente acabou de ver no princípio anterior, se eu sou inocente, quem é que tem que provar contra mim? É quem está me acusando. Isso aqui tem a ver com uma construção de milênios relacionada ao princípio da boa-fé. Presume-se que você age de boa-fé. Quem está te acusando é que tem que trazer, então, as provas. Eu tenho, então, o direito ao silêncio e o direito à não discriminação. É importante dizer que isto não é só do direito brasileiro. Nós temos também esse direito ao silêncio no Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil assinou. Então, até nos diplomas internacionais existe o direito ao silêncio e o direito à não autoincriminação. E aí, a mera recusa de manifestação por parte do paciente não pode ser interpretada em seu desfavor. O fato de não falar não quer dizer que você é culpado. É apenas um direito que você está exercendo. Além disso, proteção contra interrogatório subreptício, ou seja, o que é o subreptício? É aquele clandestino. Você não sabe que está sendo interrogado. Também não pode. Tem que ser às claras, tem que a autoridade tem que se apresentar. Vamos começar o interrogatório, sou o delegado, sou etc. e tal. Além disso, proteção contra mentira em interrogatório, há um direito de mentir, há esse direito, apesar de ser polêmico, quem não pode mentir é a testemunha. Existe um crime de falso testemunho, mas quanto ao réu, não há proibição. E o STJ entende que é possível, inclusive, usar documento falso, mas isso é o STJ. O STF já entende que não, é crime. É um crime, né? O uso de documento falso é crime, está previsto no Código Penal. Há essa divergência na jurisprudência. O direito de mentir, ele é polêmico? Ele é. Mas prevalece a tese de que só quem é punido no Brasil é a testemunha, se mentir. O acusado, não. Então, tomar muito cuidado com isso. Em outros países, é crime o acusado mentir, é o crime de perjúrio. Mas no Brasil não existe este crime. Agora, tomar cuidado, nem tudo o réu pode fazer, nem tudo o acusado pode fazer. Por exemplo, ele se autoacusar de determinado crime. Aí já não pode. É o chamado crime de autoacusação falsa. Ele pode até mentir, mas não pode, nessa mentira, dizer que ele que praticou o crime. Isso é considerado crime de autoacusação falsa. Por quê? Porque você tá fazendo pouco caso da administração da justiça. Você está enganando, está ludibriando e contribuindo para quem realmente cometeu o crime se safar. Isso não pode. Muito bem. E também a identificação falsa, você se auto-identificar falsamente. Nesse caso, também não pode ser crime falsa. Aí estão os precedentes. Alguma dúvida até agora? Eu estou falando muito rápido, muito devagar, tá tranquilo? Dá para entender? Ok? E aí nós chegamos a mais princípios, né? Existem mais princípios do que eu vou passar nessa nossa aula de hoje. Mas eu procurei aqui reunir
talvez os mais relevantes, os mais citados em concursos. Aí nós temos o próximo princípio, que é a vedação de revisão pro societate. A pro societate significa a favor da sociedade contra o réu. Então, eu não posso rever uma situação que já está consolidada. Por exemplo, determinado réu foi absolvido. E aí eu posso rever para condenar este réu? Não. Se ele foi absolvido e transitou em julgado, este réu terá consolidado a sua situação. Ele foi condenado, ele foi processado por determinado crime, mas foi absolvido. Isso transitou em julgado. Não pode haver, então, a revisão a favor da sociedade contra aquele réu. É isso que é revisão pró-sociedade. É como se, inclusive, está na nossa Constituição, né? Está escrito lá. Está escrito respeito à coisa julgada. É uma cláusula pétrea. Agora, tem uma exceção, que é quando se declara que aquele acusado morreu, apresenta-se uma certidão falsa de óbito. Neste caso, o Supremo já disse que o processo pode ser retomado. Neste caso, o processo tinha sido extinto, transitou em julgado, porque a pessoa morreu, é uma causa extintiva de punibilidade, não é? E aí, nesse caso, se descobrir que a pessoa está viva, que a certidão é falsa, você pode fazer o quê? Esta revisão. Pode fazer a revisão, e aí não é o caso de agressão a esse princípio. Além disso, cuidado com o arquivamento por atipicidade, proferido por juiz absolutamente incompetente. Então, o juiz entende que aquele crime é atípico. Por exemplo, o princípio da insignificância. A gente já viu em direito penal que o princípio da insignificância gera uma atipicidade. Né? A jurisprudência do Supremo diz isso. E é insignificante, é atípico. E aí vai o juiz e arquiva aquele processo. E se o juiz for incompetente? Mesmo assim, isso faz coisa julgada material, o regimento do Supremo. Muito bem, isso tem a ver com o princípio da revisão, da vedação da revisão pró-societária, que respeita, nesse caso, a condição que o réu teve de ter sido absolvido, mesmo no caso de juiz incompetente. Neste caso, porque, do contrário, você faria uma revisão a favor da sociedade e contra o réu. E a regra geral é não fazer isso. É um princípio que, aliás, o Brasil assinou a Convenção do Pacto de São José da Costa Rica nesse sentido. Nós também temos outros princípios, que eu vou falar mais rapidamente, que são a proibição de prova ilícita, também prevista na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, o princípio da demanda também. O princípio da prova ilícita, da proibição de prova ilícita, é que você não pode usar provas que violem o direito material e nem provas que violem o direito processual. Ou seja, se existe uma norma de direito material, como, por exemplo, a norma de agente infiltrado, que é aquele que é o famoso X9, ele vai penetra numa organização criminosa. Só que, quando ele faz isso, ele faz contrário às normas materiais que dizem como é um agente infiltrado. Essa prova é ilícita, se ele colher provas ali. E a prova ilegítima tem a ver com a violação do direito processual. Então, as regras processuais para colher depoimentos, para fazer perícia. Se houver descumprimento, aí eu tenho uma prova ilegítima. No caso e no outro, existe a proibição. Essa prova não poderá ser usada. Nos últimos tempos, nós temos tido alguma flexibilização
a jurisprudência do Supremo. E aí eu peço que vocês, e isso de fato é muito importante, que vocês deem uma lida nesses dois precedentes do Supremo, o HC 83921 e, no STJ, o HC 52995. Essas são precedentes importantíssimos, porque o Supremo flexibiliza esse entendimento da prova ilícita. Regra geral, prova ilícita não pode. Mas se, como está colocado aí, a prova é por derivação, mas se for possível chegar ao mesmo resultado por outra fonte de prova, não haverá qualquer ilicitude. Então, de fato, essa prova que foi colhida de forma ilícita por derivação. Então, entrar no computador daquela pessoa foi ilícito. Entrando naquele computador, eu consegui alguma prova, só que eu poderia ter chegado a essa prova por outra fonte de prova. Nesse caso, o Supremo já disse que não haverá qualquer ilicitude. Ou seja, essa prova já teria sido colhida antes, já estaria no processo. Ou chegaria de uma outra forma. Então, neste caso, é possível. E também existe a situação da descoberta inevitável. E aí é uma construção do direito norte-americano que o Brasil adota. Por juízo de probabilidade, demonstrado que a prova seria descoberta independentemente da prática de ato ilícito e legítimo. Então, ela também não é considerada ilícita. Você veja aqui, qual é o exercício, qual é o raciocínio que faz aqui? É se fosse descoberta independente da prática da ilicitude. Provavelmente teria sido descoberta. A descoberta inevitável e a fonte independente tornam essa possibilidade de utilização dessa prova. E temos também a admissão de provas ilícitas, se for de forma excepcional, se for para beneficiar o réu, a favor da defesa. Então, tem uma gravação que é ilícita, mas é a única forma daquela pessoa ser absolvida. Isso pode, é para a defesa dela. Por último, princípio da demanda, que não tem só no processo penal, também tem no processo civil. Significa que eu só posso ser acusado, só posso ser condenado pelo que eu sou acusado. Eu não posso ser condenado pelo que eu não sou acusado. E isso tem uma lógica, né? Porque se eu estou sendo acusado de X, eu vou me defender de X. Então, é no mínimo injusto e contra a paridade de armas que eu seja condenado por Y. É isso que é princípio da demanda. A condenação tem que ser o espelho da acusação. Então, esse juiz não pode me condenar fatos em relação aos quais eu não sou acusado, em que eu não sou demandado. Por isso o nome, princípio da demanda.